Boa noite. Hoje estou mais na claridade, mas estou aqui na minha cama. E eu quero falar uma coisinha antes de começar. Hoje eu vou falar sobre a tristeza. E a gente vai fazer um exercício aqui, uma técnica, alguma coisa. Boa noite para quem está entrando. Eu entrei às 9h30, mas eu não sei o que aconteceu, caiu. Aí estou entrando agora. Antes de iniciar, que são os 40 dias de purificação mental, emocional, física, energética e espiritual. Nesses 40 dias. Hoje eu vou falar sobre a tristeza. Para quem não assistiu o primeiro dia, no primeiro dia eu fiz uma meditação. No segundo dia tem a tabela das emoções, a escala das emoções. Então cada dia eu tô falando sobre uma, tá? Boa noite, minhas queridas, meus queridos. Deixa eu colocar uma frequência aqui. Antes de entrar nesse assunto da tristeza, eu quero falar uma coisa importante para vocês, que é sobre o que é a importância de ter de adquirir, de desenvolver essa purificação emocional, mental, né? É uma grande liberdade. A gente vai sentir muita liberdade. Por exemplo, vou dar um exemplo que pode ser bobo, mas não é. Mas não é. Eu consegui ter essa liberdade de entrar aqui assim, com a cara lavada, sem me sentir como que eu falo? Desencaixada, não é essa a palavra, mas sem me sentir mal por entrar aqui assim, porque a maioria das pessoas fazem live tudo bonitinha, arrumadinha. E quando você tem essa liberdade, quando você desenvolve, né, porque isso é um treino, é um trabalho interno profundo. E aqui vocês sabem que eu não falo nada superficial, né? Eu não consigo mais viver na superficialidade. Então, eu poder ter essa liberdade de entrar aqui sem esses padrões de que as pessoas têm que fazer tal hora, tem que fazer tudo no horário certo, tem que fazer de batom, arrumada. Eu amo fazer live assim. E isso foi uma das coisas que me trouxe essa liberdade emocional. Liberdade de você ser o que você é. De você não se preocupar em agradar. Não se preocupar em ser validado pelos outros. Eu venho aqui fazer o meu trabalho com muito amor, muito amor, muita entrega. É isso que eu acredito, né? Que quanto mais as pessoas vão se libertando desses condicionamentos sociais, dessas coisas tudo encaixotada, tem que ser assim assado, para com tudo. Tem que ser o que você é. Não é um título que vai te fazer melhor ou pior. Não é um status social que vai te fazer melhor ou pior. É ser autêntica, original, sabe? Íntegra, na sua integridade. Então vamos lá. Falar sobre a tristeza hoje. E claro que eu vou contar uma história minha, né? Porque eu acho importante trazer histórias reais, fatos reais. E boa noite para quem tá entrando, boa noite, Sueli querida, Roger, Leila, Lê, Paula, boa noite para vocês todos. Então vamos lá. Não sei se vocês conhecem a Cristina Cairo, que fala sobre a linguagem do corpo.
A gente olha para as emoções não só para a emoção em si, a gente olha num contexto geral. A linguagem do corpo, ela fala. Então, a tristeza, ela está relacionada com o pulmão, doenças respiratórias. Porque você pode ficar sem comer, você pode ficar sem tomar água por uns dias, mas você não pode ficar sem respirar. Então a tristeza, ela está diretamente relacionada com a vida. E quando a gente está num estado de tristeza, a gente está mais conectada com a morte. Percebam que as pessoas tristes, elas têm um olhar para baixo. Pessoas depressivas, elas olham para baixo porque elas olham para elas. Elas não conseguem olhar para tudo que tem, para todas as possibilidades que existem aí na frente. Elas olham para a dor delas. E o que a gente pode fazer? Primeira coisa, a gente precisa identificar o que é que eu estou sentindo. Então a gente precisa parar um pouquinho para olhar para essa emoção que se apresenta. O que eu estou sentindo? É medo? É raiva? É tristeza? Quando eu olho e identifico, automaticamente eu aceito. Eu não resisto mais. Porque o que as pessoas, geralmente, muitas pessoas fazem? Eu não quero entrar em contato com isso. Então a pessoa vai buscar fora, se distrair, sair, ou então dormir, ou então tomar algum remédio para ficar mais calma, ou vai beber, ou vai, sei lá, vai em festa. Aí a pessoa tá buscando fora e aquela emoção, aquele sentimento, ela vai continuar ali. Então são alguns momentos que a pessoa sai, busca fora, busca no outro, né? Ela sai, busca fora, quando ela volta, tá ali. Né? Então, é a mesma coisa quando a pessoa se sente... não se sente bem naquele lugar, ela muda de casa, muda de cidade, não adianta, porque tudo que tá dentro de você vai te acompanhar, aonde você for. Você pode mudar de cidade, país, você pode estar num relacionamento, mudar de relacionamento, não adianta. Aquilo que você tem tá dentro de você. Então, primeiro momento, não resista a esse sentimento, a essa emoção. Identifique. E, gente, a gente precisa ter uma conversa interna. Do mesmo jeito que a gente tem essa conversa interna, a gente não tem pensamentos que ficam o tempo todo, ai, é difícil, não vai conseguir, não sei o quê, só coisas, né? Lembranças do passado que trazem dor, ressentimento, mágoas. Tudo isso bloqueia esse fluxo de energia, de prosperidade, de fluir na vida. A primeira coisa que a pessoa sente quando ela faz uma constelação ou qualquer outro tipo de trabalho energético, terapêutico, ela sente um alívio, porque essas energias, você olhando lá na tabela das emoções, elas vão bloqueando, estagnando, a gente vai paralisando, a gente tem a impressão que a gente está paralisada na vida. E é mais ou menos isso que acontece, porque elas bloqueiam a nossa vontade de viver, a nossa motivação. É um motivo que te leva a uma ação. Ontem eu falei sobre a apatia. Né? A apatia é um estado
emocional em que a gente se sente indiferente, tá bom ou tá ruim, não importa. Eu fico apática, o prazer em viver, a gente perde o prazer em estar vivo. E a gente tá ali vibrando aquela energia e atraindo mais daquilo. Porque as emoções são pura energia, tudo é energia. Então eu vou contar rapidamente. A minha avó paterna, ela tinha enfisema pulmonar, nunca fumou na vida. A minha avó paterna, ela também tinha aquela corcunda, sabe? Ela tinha aquela corcunda. O que é aquilo? Eu me fecho, o corpo se fecha, porque o corpo, gente, os nossos pensamentos, nossas emoções, elas refletem diretamente no nosso corpo. Então, quando eu me fecho, quando eu tenho um ombro encurvado, é para proteger o meu coração. Então, todas as emoções, elas são um mecanismo de defesa para proteger, para me proteger, para que eu não sofra mais. E na tentativa de evitar a dor, eu evito o amor. Na tentativa de evitar a morte, eu evito a vida. Olha isso. Essa frase eu falei ontem, mas eu falei ela meio errada. Essa frase é de Bert Hellinger. Então a minha avó paterna, ela tinha, né? E ela era uma mulher... Não é que ela era uma mulher triste, mas ela tinha algumas tristezas na vida. E quando ela estava grávida do meu pai, ela perdeu um filho. Ela morava num sítio onde ela nunca quis ir morar. Ela tinha o sonho de estudar, ela tinha um sonho de morar na cidade. E ela casou e já foi para o sítio, não teve oportunidade de estudar, foi tendo um filho atrás do outro. E eu sempre falo sobre isso, né? As mulheres mais antigas, elas não tinham como sonhar, né? Porque muitas casavam por casamento arranjado, muitas casavam porque naquela época era feio ficar pra titia. E aí chegava aquele monte de filho, né? Era um atrás do outro. Bom, aí quando ela estava grávida do meu pai, eles moravam num sítio e tinha caído uma ponte. Não deu tempo de levar o filho para o hospital. E ela tinha uma amargura, muita tristeza por isso. E ela sofreu um forte impacto emocional e o meu pai estava na barriga dela. O meu pai também tinha enfisema pulmonar. E meu pai fumou, tal, por um bom tempo, mas ele tinha enfisema pulmonar. E eu há um tempo atrás, quando eu não conhecia a constelação, quando eu não conhecia esse mundo, eu falava, minha avó tem enfisema, meu pai tem, eu também tenho. Olha que loucura, né? Mas eu falava isso. Então, isso prova mais ainda o quanto que a gente recebe toda essa energia dos nossos ancestrais, né? Dos nossos pais e ancestrais. A gente, quando chega numa família, já tem uma história acontecendo. E a gente entra nessa família já recebendo, a gente não herda só a cor do cabelo e do olho, a gente herda também as memórias. Memórias de dor, de sofrimento e também de alegria, claro. Então a tristeza, ela está muito relacionada a olhar para a morte. Então o que a gente faz? Nós podemos identificar isso
Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a história de vocês, e a história de vocês é a mesma história de todos nós, né? Porque a gente tem essa energia de muitas pessoas da nossa família, dos nossos ancestrais, vieram fugidos de guerra, né? Chegaram no Brasil, não tinha onde ficar, não tinha o que comer, não tinha onde morar. Muitos morreram. Muitas mulheres vinham registrada com nome de homem, porque naquela época também mulher não prestava para nada, né? Então, olha quantas memórias a gente tem de escassez, de medo, de tristeza, quantas mortes prematuras, né? Quantas pessoas morreram na guerra. Então, a gente vem com todo essa carga energética, né? Isso vem no nosso DNA. Então, o mais importante é olhar para essa dor. Quantas vezes ela aparecer, você vai olhar para ela, vai identificar qual é essa dor. É tristeza, sim. E você vai conversar com ela. Tristeza, eu vejo você faz parte da minha história, mas eu não preciso mais carregar você comigo. A minha história pode ser diferente, a minha história é diferente. A nossa história é diferente dos nossos ancestrais. Hoje eu estava vendo um vídeo da Gláucia e ela estava falando, né, como a gente não percebe, que é tudo tão pronto para nós, né? E ela estava contando que os pais dela foram criados na roça, os dois. E eles contam que eles buscavam água, ou lavava roupa no rio, ou ou tinha uma bica, lavava a roupa lá. E hoje a gente tem máquina de lavar, a gente tem a torneira que a gente só gira e ela já vem com a água potável para nós. Nós temos liquidificador, eu tô repetindo o que ela falou, né? Nós temos fogão, nós temos geladeira, né? Então a gente tem tudo. E a gente ainda continua, muitas vezes, apegada a esses padrões inconscientemente. Não é consciente isso, gente. É inconsciente. Quantas pessoas você conhece que têm condições financeiras, que têm dinheiro mesmo e são miseráveis? Tem uma mentalidade miserável, não consegue ver o que tem, não consegue perceber o quanto que ela tem. Vive com medo de perder, de faltar. Por quê? Porque essas são memórias de lado de trás dos nossos ancestrais. Eles viviam no modo sobrevivência, pura sobrevivência. E aí a gente não se conecta com eles através de tudo que eles conquistaram. Porque se a gente olhar quanta coisa eles conquistaram com tanta dificuldade, muito mais dificuldade do que a gente hoje. A gente tem tudo pronto aí para nós. A gente ainda trabalha como escravo. Eu não, graças a Deus. Eu não. Mas assim, muitas pessoas ainda trabalham como escravos, como se fosse na época da escravidão. Né? E quando a gente começa a entender sobre energia, a gente não precisa mais fazer tanto esforço. Não é através do esforço, é através da vibração. O que você está vibrando? Porque, por exemplo, eu estou guardando dinheiro porque na minha velhice vai que eu fique doente. Que energia que está por trás desse dinheiro guardado? Doença. Entende? Então, assim, a gente precisa começar a se entender mais, a entender as nossas emoções, a conversar com a gente. Esse diálogo interno é fundamental, né? Fazendo essa limpeza, essa purificação, entregando para eles, aceitando que a história deles foi difícil, mas que a sua não precisa ser. Tá?
tá? A gente não precisa mais sofrer tanto. A gente tem tudo aí, a gente tem trabalho, a gente tem estudo, né? Ai, é muito bom vir aqui, gente. É muito bom vir aqui. Eu tenho uma conexão muito grande com os ancestrais. Quando eu falo deles, parece que, sabe assim, eu honro muito, 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 muito eles. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer entrar aqui ao vivo comigo para fazer uma técnica? Você que sente tristeza. E às vezes, gente, sabe quando você sente uma tristeza e não sabe nem de onde veio? Veio dos seus ancestrais. Tá aí, ó. Tá aí no seu DNA. E dá pra gente fazer uma purificação disso. Tá? Alguém quer entrar? Vou ter que trocar de óculos pra ler. Alguém quer entrar, fazer para fazer essa técnica? Dependendo do que a pessoa trouxer, ou eu faço uma técnica de PNL, ou eu faço uma técnica de uma dinâmica de constelação. Querem entrar? Quer fazer uma pergunta? Vou falar mais um pouquinho aqui, só para ver se alguém entra. Então, é muito importante a gente olhar para a nossa história, conhecer a nossa história, aceitar tudo como foi. A gente só consegue fazer uma transformação, uma mudança, quando a gente não resiste, quando a gente aceita. Tá? E quando a gente conversa com essa emoção. Então, já que ninguém se manifestou aí, vou fazer uma geral aqui, tá? Então, se você sente, né, se você consegue identificar que você tem uma tristeza, você pode fechar os seus olhos, pode ficar sentada, deitado, veja aí, acho melhor sentada mesmo. Essa é uma técnica de PNL, tá? Você vai escolher uma mão, ó, peraí, deixa eu explicar antes. Nós temos os dois lados. Nós temos a alegria e a tristeza. Nós temos a coragem e o medo. Nós temos a raiva e a passividade. Nós temos o amor e a raiva e o ódio. Tá tudo aí dentro de nós. Então, a gente vai se conectar com essas duas partes. Então, você vai escolher uma mão que vai representar a tristeza. Agora você pode fechar os olhos. Se conecta aí com esse lado que representa a tristeza. De olho fechado, mentalmente, olha para esse lado da tristeza e diga: tristeza, eu vejo você. Você pode se apresentar. Você também faz parte. O que você está querendo me sinalizar? Quando você faz essa pergunta, sinta no seu corpo se tem alguma reação, alguma sensação. Veja se vem alguma resposta, alguma imagem, alguma palavra. Perceba.
É ruim fazer assim sem ninguém, né? Mas tudo bem. Aí, se você sentiu, percebeu, veio alguma resposta, talvez você não sinta na primeira vez, tá? Talvez você não sinta já. Aí você vai olhar para a sua outra mão, que representa o quê? A alegria. Porque nós temos as duas polaridades, a tristeza e a alegria. Então você olha para a sua outra mão, mentalmente, de olho fechado, entre em contato com esse outro lado seu que tem alegria. Olha para esse lado e diga: alegria, eu vejo você, você faz parte, você também faz parte. Vá trazendo momentos em que você se sentiu muito alegre. Não precisa ser muito, que você sentiu alegria. Traga momentos da sua vida, vai trazendo, vai trazendo. Vai trazendo memórias, lembranças de momentos que você se sentiu alegre. Isso. Aí, você vai colocar uma mão de frente para a outra. A tristeza e a alegria, uma de frente para a outra. De olho fechado ainda, sinta essas duas energias que estão aí dentro de você, como que elas se olham. Perceba se existe alguma barreira, se existe alguma resistência. Perceba se dá para unir as duas. Se tiver tudo bem, se você sentir, veja se você consegue unir as duas energias, a alegria e a tristeza. Se você consegue, então você já está equilibrando, harmonizando essas duas emoções que estão aí dentro e que elas podem andar juntas. Elas podem, nos momentos em que você sentir tristeza, você se lembrar dos momentos de alegria. E sempre trazendo esse equilíbrio. Se você não conseguiu, se existe uma barreira, você vai voltar, olhar para a tristeza e dizer para ela: tristeza, você não é em vão. Você faz parte e eu aceito você. Mas eu também tenho um lado da alegria. É possível a gente equilibrar? Você está conversando com a sua tristeza. Pergunta para ela se é possível esse equilíbrio. A gente não vai arrancar a tristeza, a gente não vai jogar fora. Ela faz parte. A gente vai equilibrar com a alegria. E se você ainda não conseguir, às vezes você pode precisar de um pouco mais de tempo para fazer essa conexão, essa união, essa harmonização. Você repete esse exercício amanhã. Você repete no momento que você esteja tranquilo, né? Senta lá, fecha os olhos, entra em contato com o seu lado da tristeza, com o lado da alegria, vai trazendo lembranças e tenta equilibrar. Não faça nada a ferro e fogo, tá? Nada muito rígido, nada rígido. Essa tem que ser uma união, uma harmonização saudável, tranquila, leve para você. Porque a tristeza, ela tem uma função de te proteger. Todas as emoções têm uma função, é um mecanismo de proteção. Se alguém fez, me conta depois como foi.
E se precisar de ajuda, me chama. Eu vou explicar um pouquinho essa parte do mecanismo de defesa, porque assim, gente, todas as emoções, a gente aprende, tudo que a gente aprende é por forte impacto emocional ou por repetição. Então, quando a gente é criança, a mãe fala mamãe, fala papai, e a gente vai repetindo e aprende a falar. A gente começa a andar, a gente vai repetindo, levantando e caindo e aprende a andar. A gente aprende a dirigir. Então, no primeiro momento, a gente pega o carro, a gente olha para a marcha, a gente não sabe muito bem como fazer, aí a gente vai repetindo e aprende e dirige, nem olha mais para a marcha, né? Só olha para frente, para os retrovisores. Então, isso, quando a gente fala assim, as pessoas vivem no automático. Sim, por quê? Porque tudo que a gente aprendeu está memorizado. Estão nas nossas memórias, é que nem um computador, tá tudo arquivado. E a gente aprende também por forte impacto emocional. Você é criança e acontece uma briga dos seus pais. Aí você vê sua mãe chorando. Chorando. Você é uma criança, você não entende, mas a criança, ela tem a moleira aberta porque ela tem uma conexão espiritual muito intensa, né? Muito mais forte. Então ela sente a vibração. Ela pode não ter entendimento, mas ela sente. Aquilo causa um forte impacto emocional, arquiva. Aí o que ela vai aprender? O que ela aprendeu ali naquele momento? Que brigar causa dor, causa tristeza. A gente cresce com esses sentimentos todos mal elaborados, porque a criança ela não tem discernimento. E aí esses arquivos já estão instalados. Então quando você chega na idade adulta, né, na adolescência, na idade adulta, tudo que te acontece parecido com essa situação, em outros contextos, com outras pessoas, em outras relações, o arquivinho, como a gente vive no automático, o arquivo já vai buscar, já vai acessar aquela memória. Essa situação aí te causou dor. Né? Então, você se fecha. A gente acaba se fechando e a gente vai se fechando para novas oportunidades. Então, por que é tão difícil o novo? As pessoas têm tanta dificuldade de fazer o novo, de mudar. Porque esses arquivos, eles ficam ali gritando, olha, vá por esse caminho sempre, porque esse caminho é conhecido. Não muda de caminho. Porque se você mudar, a gente não sabe o que vai acontecer, você pode sofrer. Então essas emoções, elas existem, elas fazem parte, elas são importantes, mas elas não podem comandar a nossa vida. Quem tem que estar no comando somos nós. Olha, outro dia eu estava no mercado, a gente muda o nosso estado emocional assim, ó. Assim. Eu ia falar uma coisa, já lembrei de outra. Imagina, um dia eu estava dormindo, de dia eu estava com a minha mãe, aí eu estava dormindo, fui no quarto, ela estava morrendo, infartada. Assim. Mas era um outro exemplo que eu ia dar. Eu estava no mercado um dia, encontrei uma amiga e a gente falou um monte de baboseira e a gente se matou de rir. Mas a gente ria, fazia tempo que a gente não se encontrava, e falando um monte de bobeira e rindo. No mesmo mercado, eu me despedi dela, já estava no caixa, encontrei uma outra amiga, que o irmão dela tinha falecido, meu amigo, fazia pouco tempo, e a gente conversou e eu chorei. Nós choramos.
Então, isso eu tô contando um caos, né? Mas a gente consegue mudar o nosso estado emocional como? Estando consciente. Eu tenho consciência do que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo é o quê? É uma memória do passado? É uma lembrança? Ou pode ser uma projeção no futuro? Eu já estou prevendo o meu futuro? Vocês sabem que a previsão, a projeção que a gente faz para o futuro é tudo baseada no passado. É tudo baseado nesses arquivos. Então, fica muito limitado, gente. Muito, muito limitado. Se a gente não expandir, se a gente não abrir. E eu tô falando de mim também. Eu não tô falando que eu sou a expansão em pessoa. Muito pelo contrário. Nossa, só fico ali para tentar mudar alguma coisa, alguma ideia, principalmente. Sou muito apegada às minhas ideias, né? Até porque a nossa identidade é formada por tudo aquilo que a gente cresceu acreditando. Então é complicado a gente mudar, né? É a nossa identidade, é o que eu sou, o que eu acho que eu sou, né? O que nós aprendemos. E se a gente for viver com essas crendices, né? Que a gente sempre ouviu, uma bobeira, pra mim é a maior bobeira. Ai, mulher mais velha não pode ter cabelo comprido. Eu vou ter cabelo comprido até quando eu quiser. Ai, não pode usar short. Eu vou usar short até quando eu quiser. Então, isso é liberdade, gente. Isso é liberdade de você ser o que você quiser ser. Eu falo para várias pessoas que eu quero trabalhar pouco. Eu não quero trabalhar muito. Mas eu que arque com isso. Isso é um problema meu, né? Se eu quero trabalhar pouco, de repente, pode ser que eu não conquiste tantas coisas materiais. Não importa. Eu quero trabalhar pouco. E quando eu falo isso, tem pessoas que ficam assim, né? Que acham o fim do mundo. Então, quando você vai se purificando, né, de todas essas crendices, de tudo que você aprendeu, você vai se libertando, você vai se tornando cada vez mais livre para ser quem você quiser, para ficar com as suas crenças, o que você realmente acredita, do seu coração. E falando em coração, a tristeza também acontece porque muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que o nosso coração está clamando, está implorando. E a gente, pela mente, né? A gente vai pela razão. Ah, não. Eu vou agir de tal forma e vou deixar meu coração calado. Não vou deixar ele falar mais alto. Quantas coisas reprimidas, quantos sentimentos de amor reprimido. Quanto medo de entrega. Quanto medo de entregar o amor e não receber de volta. E o coração, ele vai se contraindo. Ele vai ficando pequeno, diminuindo, se entristecendo. A nossa alma vai se entristecendo quando a gente não deixa fluir as emoções, o sentimento verdadeiro do amor. E eu tô falando tudo isso aqui, mas eu tô numa busca muito grande por esse amor, principalmente ser uma pessoa mais amorosa. Eu venho de uma família de brucutu. Eu falo que a família da minha mãe, a mulherada é muito brucutu. Se elas assistirem, não sei se elas vão ficar bravas comigo, mas
é tudo brucutuzona, sabe? A mulherada forte. Tem uma tia aí que ela ficou doente esses tempos atrás aí, gente. E assim, que nem um touro, sabe? Não, ninguém vai me derrubar. A doença não me derruba, nada me derruba. Eu lembro da minha mãe, a minha mãe falava assim, ai, tá pra nascer o homem que vai mandar em mim. E eu achava o máximo ela falar isso. Então, tantas coisas assim é que tá vindo, né? Por isso eu tô lembrando, tá vindo essas lembranças. E essa fortaleza não leva a lugar nenhum, né? E eu tô tentando me desconectar. Não é desconectar, é trazer mais amor, assim, amorosidade, mais delicadeza. Que eu também sou um brucutuzinho. Agora eu sou um brucutuzinho, mas já fui um brucutuzão. Tô me lapidando aos poucos. Fácil não é não. Não é não. Bom, agora já acho que deu, né? Fala comigo aí, quem tá aí. Fala um oi, pelo menos. Tô aqui. Assisti. Fez sentido? Não fez sentido? O que eu falo aqui não é a verdade absoluta. Pra mim é. Mas ninguém precisa acreditar 100%. Mas é bom a gente escutar algumas coisas às vezes diferente. Às vezes, assim, só pra abrir uma nova perspectiva, um novo olhar para, né, para se conhecer, um novo olhar para alguma situação, né? Eu gosto de aprender, sempre. Ah, alguém se pronunciou. Calma que eu vou ter que trocar de hora. Está fazendo muito sentido. Que bom, Paula, que bom. Quer fazer alguma pergunta? Querem... Eu vou encerrar, então. Então vamos olhar para as nossas emoções, vamos olhar com carinho para as nossas emoções, conversar com elas, trazer... Ah, Sueli também, eu tenho aprendido muito com você. Ai, minha querida, que honra você aprender comigo. Que honra, Sueli, querida, que bom. Muito bom. Eu também tô nesse caminho de aprender. Cair, levantar. E nós vamos juntas, né? Porque esse é o caminho do autoconhecimento. Para mim, na minha opinião, nada mais espiritual do que a gente evoluir. Quando eu falo de evoluir, é aprender a se conhecer. Eu acredito assim que Deus, o universo, o Criador, né? O que Ele mais quer da gente é que a gente seja a essência pura. Que a gente desenvolva o nosso talento, os nossos dons, que a gente seja a gente mesma, com confiança, sem medo do que vão pensar, vão falar, sabe? Eu acredito nisso, que o caminho espiritual é o autoconhecimento e o amor, né? Trazer o amor através do autoconhecimento. O amor, a gentileza, a delicadeza. Essa vai ser a minha palavra da vez. Delicadeza. Tentar sempre colocar delicadeza nos meus atos, nas minhas palavras, nas minhas ações. Fazer de tudo para que isso aconteça. Bom, então, vou encerrar por aqui.
Agradeço muito a presença de vocês. Temos ainda vários dias pela frente. Amanhã eu não sei, eu acho que é a raiva amanhã. Não tenho certeza, vou olhar depois. Mas então são 40 dias de purificação emocional para quando a gente chegar na Páscoa, porque Páscoa significa passagem, né? Os 40 dias é a passagem de Jesus pelo deserto. Então imagina quanto que ele foi se purificando ali, né? E aí na Páscoa é a passagem para libertação. Quando a gente vai purificando, a gente vai se libertando. É maravilhoso isso. Eu que agradeço, minha querida, muito obrigada aí por vocês estarem aí, conversarem comigo um pouquinho, pelo menos. E amanhã tem mais. Gente, eu não tô conseguindo fazer num horário fixo, tá? Porque tem minhas coisas também. Amanhã não vou conseguir fazer à noite, que amanhã eu dou curso, mas eu vou fazer à tarde. Aí eu aviso o horário. Mas pode assistir depois, tá bom? Boa noite pra vocês, durmam bem e até amanhã. Beijo.